boa noite, queridos irmãos e queridas irmãs. Bom, então agora a gente vai à nossa introdução. Como se divide o Livro dos Espíritos, né? Nós temos 4 partes, sendo a parte primeira composta pelas questões de 1 a 75. E do que trata a parte primeira? Das causas primárias. E que tem a sua correspondência, a sua ampliação no livro A Gênese, feito por Allan Kardec. E alguns podem pensar, mas 75 questões é pouco, né? Só 75? Mas são questões extremamente densas, filosóficas, de ordem científica, questões em que muitas vezes nós ficamos 2 encontros para tratar de alguma delas. A parte segunda é a parte mais interessante, pelo menos em termos de novidade, né? Foi onde Kardec abordou as comunicações entre o mundo material e o mundo espiritual, né? Onde Kardec fala em 613 é o número da última questão, e 76 é o número da primeira. Quase 550 questões acerca desse plano espiritual, mundo espiritual, o mundo dos espíritos, que se complementa no livro dos médiuns. A parte terceira já vai das questões 614 a 919. 919 é a grande reflexão de Santo Agostinho, que compõe as leis morais, que foi ampliada, né, e trazida através da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E, por último, a parte quarta, que trata das penas e consolações, que vai das questões 920 a 1019. Também podemos dizer que é uma parte pequena, né? Aproximadamente 100 questões, que foi também complementado no livro O Céu e o Inferno. E quem quiser se aprofundar um pouco mais na doutrina espírita, tem o livro As Obras Póstumas de Kardec, que foram escritos, né, que ele fez de forma tranquila, serena, sem nenhum tipo de obrigação, e ali nós vemos um outro Kardec, né, tratando de outros assuntos. É uma obra também interessante. Além, claro, dos volumes da Revista Espírita de Paris. E agora, queridos irmãos, queridas irmãs, aqui presentes conosco e que irão assistir esse estudo no nosso canal do YouTube, vamos às questões reservadas para o estudo da noite de hoje. Boa noite a todos. Boa noite, Sérgio. É um prazer estar novamente com vocês aqui para nós conversarmos um pouco sobre o Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos tratar das questões 553, 553A e 554, o item 12, Poder Oculto, Talismã e Feiticeiros, né, que fazem parte, eles, da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Esse capítulozinho, esse item, ele não é grande, né? Depois virá bênção e maldição, mas eu considero esse capítulo extremamente polêmico. É um capítulo difícil, e eu vou aqui mostrar a dificuldade que eu particularmente tenho ao tratar desse assunto. Porque nós estamos tratando
em relação a poder oculto, talismã e feiticeiros, nós estamos tratando de energia, né? Isso é importante que fique claro. Então, antes de ler as questões e nós comentarmos, eu vou trazer aqui 3 histórias e uma leitura do Ramatiz, porque as questões são rápidas. O problema é o que está ali subliminarmente apresentado nas questões. Parece que eu estou fazendo um mistério, mas não é não. Eu acho que vocês vão perceber. Então, eu vou contar aqui a primeira história, né? Eu estou vendo aqui que a minha luzinha vai ficando vermelha, eu acho que vocês vão ver só a minha figurinha. Mas vão me ouvir. A primeira história foi contada por Chico Xavier. Um sujeito foi lá em Uberaba, na sessão de Chico, na sessão que o Chico fazia, né? Ele morava ali próximo, na região mineira, e conseguiu, naquele dia, conversar com o Chico. E ele disse para o Chico que ele estava passando por grande dificuldade econômico-financeira e que aquilo já vinha acontecendo há muito tempo, ele fazia o que era possível e as coisas não melhoravam de forma nenhuma. Então, Chico virou-se para ele e disse: olha, Emmanuel está me dizendo aqui ao lado que a sua vida vai melhorar, que você pode ir para a sua casa, que a sua vida vai melhorar. E esse moço saiu muito feliz, né, confiante, para tocar a sua vida. Uma semana depois, ele volta ao centro e procura o Chico e diz: Chico, olha, aconteceu alguma coisa, eu estou aqui desesperado, queria ver se você podia me ajudar, pergunte a Emmanuel o que ocorreu, porque as coisas pioraram. Eu tinha uma joia, um anel, que vem já passando de geração para geração, né, na minha família, e mesmo nas grandes dificuldades, nós não nos desfizemos dele, né? E sabe o que aconteceu? O anel foi roubado. Então, eu não estou entendendo, Chico, o que pode ter acontecido. O anel foi roubado. E aí o Chico ficou em silêncio, ouvindo Emmanuel, e ele disse assim: olha, Emmanuel diz que esse anel, ele, ao longo de gerações e gerações, ele tem trazido grandes problemas. E há uma quantidade enorme de obsessores envolvidos neste anel, atrás deste anel. E aqueles que têm a posse do anel são obsidiados, prejudicados por todos aqueles que estão ali em torno do anel. Então, Emmanuel disse que, ao sair o anel da sua casa, dessa maneira, tendo sido roubado e tudo, os obsessores foram atrás daquele que levou o anel. E, por isso, a sua vida realmente vai melhorar. Essa primeira história, ela vai falar de um aspecto interessante, que é o seguinte: o anel, ele pode não ter estado esse tempo todo carregado de energia negativa, mas ele era um polo atrativo de energia negativa oriunda de todas aquelas entidades que ali estavam em torno do anel, sabe? Então, é muito importante esse aspecto. O outro aspecto, já que eu vou abordar mais à frente, é que o anel trazia em si uma história que Emmanuel pôde apresentar para Chico, né? A história que, vamos dizer assim, que antecedia aquela chegada do anel àquela família, com todos os problemas, né? Morte,
por conta das joias e todas essas coisas que estavam ali envolvidas naquele bem material. A segunda história que eu vou contar, né, depois de pedir para as crianças que estão aqui em casa para pararem de fazer barulho, eu peço 1 segundo de vocês aqui, só 1 segundo. Bom, obrigado. A segunda história que eu vou contar, na verdade não é uma história, é lembrar a vocês, e isso pode ser visto, quem quiser, eu acho muito interessante que vejam, é a experiência feita pelo cientista japonês Masaru Emoto. É a experiência da água. Masaru Emoto pegou uma água cristalina, né, colocou no estado sólido essa água cristalina, vários recipientes de água cristalina, e submeteu esses recipientes de água cristalina, cada um deles, a uma determinada experiência relativa ao som. Então, ele colocou um dos recipientes ouvindo discursos de ódio proferidos, né, por Adolf Hitler. Colocou também sob a ação, esse recipiente, sob a ação de músicas de Bach, de Chopin, de Beethoven, de Mozart. Colocou outro recipiente sob a ação de poesias, né, que estavam sendo declamadas, e fez essa experiência com vários dos recipientes. Colocou um deles com uma música sem juízo de valor aqui, com uma música extremamente pesada, densa, violenta mesmo. E depois ele foi analisar como estavam os cristais da água. Lembrem-se, estava no estado sólido. E ele foi analisar a composição cristalina da água. E vocês vão poder ver as fotos lá tem na internet, de que para essa situação, para essas situações em que a energia era extremamente positiva, de amor, de acolhimento, de caridade, da beleza, as estruturas cristalinas da água eram perfeitas. Enquanto que, nos outros casos, as estruturas apresentavam isso aí, maravilhoso, maravilhoso. Olhem só o desarranjo de determinadas estruturas e aqui a beleza de outras que parecem até cristais mesmo. Então, isso aí vai demonstrar o seguinte, a interferência da energia, né, sobre a matéria. Nós podemos transmitir energia, pensamentos, palavras e ações. A terceira consideração que eu quero fazer aqui é sobre uma capacidade mediúnica chamada psicometria. O seu Antônio tinha isso, não é, Norma? Tinha. Tinha. A psicometria é uma capacidade mediúnica que o sujeito tem, e isso é apresentado por André Luiz no livro Domínios da Mediunidade, o capítulo 26, em que é a capacidade que a pessoa tem, que o sujeito tem, de, tocando no objeto, ele pode perceber toda a história daquele objeto, o envolvimento daquele objeto ao longo da vida de determinadas pessoas. Tal e qual, num plano assim mais sutil, Emmanuel explicou sobre aquele anel da primeira história. Então, de posse de um objeto, sentindo a energia daquele objeto, estaria ali uma história. Se a gente fizer uma analogia com as coisas que acontecem no plano físico, e é sempre bom nós fazermos para percebermos que aqui é uma espécie de rascunho do que já está desenvolvido no plano espiritual, imaginem que seja uma pesquisa, tá certo?
feita num determinado sítio arqueológico, e o sujeito lá, os arqueólogos, encontrem um pedaço, vamos dizer, de cerâmica da era pertencente, por exemplo, aos astecas. Então, com aquele pedaço de cerâmica, que no primeiro momento, pelo saber do sujeito, pelo desenho, talvez pela configuração, aquele pedaço, ele já possa até definir que é, né, no período asteca e tudo mais, mas aquele fragmento, ao ser analisado, poderá contar uma história enorme. Então, você vê aqui, no plano físico, o que nós estamos dizendo que, com mais sutileza, com mais aprimoramento, acontece no plano espiritual e nas relações mediúnicas. Você pode pegar, um sujeito pode achar num sítio arqueológico um pedaço de osso, né, fossilizado de um dinossauro, e ele pode, através daquele pedaço, apresentar toda uma estruturação de como era, como caminhava, o que fazia, num trabalho belíssimo de reconstituição. Então, eu trouxe esses exemplos aqui para que nós possamos entender que, realmente, há a energia se manifesta e ela interfere no processo. Ela interfere no processo. É uma das leis da física quântica. O observador interfere no processo. Nós interferimos no nosso processo. Numa questão até de saúde, se nós, ao olharmos para o nosso estado, se nós começarmos num processo de baixa autoestima, num processo negativo, este nosso olhar vai fazer com que a nossa densidade vibratória, com a nossa capacitação vibratória, né, ela diminua. E também as nossas defesas imunológicas. Isso é fatal. Todos nós sabemos dessa situação. Então, o observador interfere no processo. No seu processo, existem 2 observadores fundamentais. O primeiro é Deus, da estruturação geral. E o segundo é você em relação a você mesmo. Conhece-te a ti mesmo, trata de tirar aquilo que é melhor seu, torna-te aquilo que tu és, no sentido de buscar o melhor dentro de você, como dizia Píndaro, torna-te aquilo que tu és, e é um caminho realmente no desenvolvimento, naquilo que nós viemos fazer aqui nesse planeta, que é a nossa reforma íntima. Eu estou dizendo isso tudo, fiz esse preâmbulo, falando sobre a questão da energia, porque, olhe só, no livro, fazer aqui uma mágica, vou conseguir mexer aqui na câmera, que eu devia ter já trocado, consegui, vou fazer aqui. Pronto, consegui. É esse livro aqui, ó. Magia de Redenção de Ramatiz, né? Psicografado por Hercílio Mais, tá? O psicógrafo da maior parte da obra de Ramatiz, tá certo? Estão vendo aqui direitinho? Vou ler aqui uma questão. Mas os espíritas kardecistas não admitem o enfeitiçamento como um fato concreto e capaz de causar danos ao próximo através de objetos preparados. Eles aceitam a realidade do fenômeno tão somente pela projeção de fluidos ruins próprios dos maus pensamentos. Responde Ramatiz. Os espíritas, neste caso, repetem a mesma negativa habitual dos católicos e outros religiosos dogmáticos, recusando a priori qualquer coisa que não se coadune absolutamente com sua formação doutrinária ou religiosa. Tratando-se de adeptos que não ignoram o domínio nefasto dos espíritos desencarnados sobre a humanidade encarnada,
que admitem a sobrevivência e a comunicação do espírito, a telepatia, a reencarnação, lei do karma, pluralidade dos mundos habitados, a terapia da água fluídica e dos passos mediúnicos, é sempre Ramatiz. Estranhável que ainda oponham dúvida quanto à realidade milenária do feitiço, consequente à catalisação de forças de objetos e seres vivos. E ele completa: os objetos materiais utilizados para afirmar a feitiçaria são apenas os núcleos de energia condensada ou congelada, conforme conceituou Einstein sobre a verdadeira natureza da matéria. Eis porque os feiticeiros não precisam arremessar objetos ou coisas materiais sobre as vítimas escolhidas para o enfeitiçamento. Eles dinamizam a energia ou o eletronismo contido na intimidade dos mesmos, produzindo as combinações fluídicas que depois se projetam funestamente através dos endereços vibratórios. Então, aqui Ramatiz, ele vai e diz que há uma conceituação dos espíritas kardecistas um pouco engessada, né? Traduzindo aqui. Mas eu quero trazer sempre uma boa notícia, que é a seguinte: o obsessor, ele aumenta, mas ele não inventa. Não se esqueçam disso. Se você está com a vibração alta, se você está bem, ele não consegue colocar você para baixo. Se você não está bem, ele pode tentar interferir para que ele, tendo essa brecha energética, ele pode tentar interferir para piorar a situação. Mas o obsessor aumenta, mas não inventa. Senão, nós teríamos sérios problemas. Além do mais, nós também somos bombardeados positivamente com energia positiva. Tá certo? Então, agora vamos à questão 553. Qual pode ser o efeito de fórmulas e práticas com as quais certas pessoas pretendem dispor da vontade dos espíritos? Ou seja, querem lançar mão, querem usar a vontade dos espíritos. Respondem os nossos amigos espirituais: o de as tornar ridículas, se são de boa fé. No caso contrário, são tratantes que merecem castigo. Todas as fórmulas são charlatanice. Não há nenhuma palavra sacramental, nenhum signo cabalístico, nenhum talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porque eles são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Então, são atraídos pelo pensamento, ou seja, o obsessor aumenta, mas ele não inventa. Você vai captar aquilo que está na mesma situação vibracional. Além do mais, quando ele fala da dispor da vontade, isso aí vai de encontro e não ao encontro da regra fundamental do livre-arbítrio. Então, a resposta está aí, está perfeita. A 553A, bom, eu falei a resposta está perfeita, todas estão, mas é só uma força de expressão. 553A. Certos espíritos não ditaram algumas vezes fórmulas cabalísticas? Não houve espíritos que ditaram fórmulas cabalísticas? Os abracadabras da vida? Resposta: sim. Tendes espíritos que vos indicam signos, palavras bizarras, ou que vos prescrevem certos atos com a ajuda dos quais fazeis aquilo que chamais conjuração. Conjuração é uma associação de indivíduos, às vezes com juramento, para um fim comum. Mas ficai bem seguros de que são espíritos que zombam de vós e abusam de vossa credulidade. Aqui ele está dizendo que fórmulas cabalísticas, mágica, não é magia, porque magia é até o título do livro do Ramatiz, mas aquela coisa da mágica, aquilo que foge, né, a uma regra física, que foge da questão energética, isso não existe.
Isso não existe. 554. Aquele que, com ou sem razão, confia naquilo a que chama virtude de um talismã, não pode, por essa mesma confiança, atrair um espírito, porque, então, é o pensamento que age. O talismã é um signo que ajuda a dirigir o pensamento. Ou seja, a pessoa tem uma fé enorme naquele talismã, naquele santinho, naquele crucifixo, e a pergunta é, com essa confiança, ela não pode atrair espíritos? E a resposta é, isso é verdade. Mas a natureza do espírito atraído depende da pureza da intenção. Então, veja só, eu posso fazer isso, estou ali firme naquele meu pensamento. Então, é o meu pensamento que vai como uma onda catalisadora para buscar aqueles que estão na mesma vibração. É isso que ele está dizendo. Isto é verdade, mas a natureza do espírito atraído depende da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos. Sentimentos elevados, espíritos mais elevados. Menos elevados, espíritos menos elevados. Ora, aqui ele faz um julgamento. Ora, é difícil que aquele que é tão simplório para crer na virtude de um talismã não tenha um objetivo mais material do que moral. O que ele está dizendo é que ele acredita, o espírito, com o seu conhecimento, ele acha que o sujeito que se prende a um talismã, a uma matéria densa, né? Um crucifixo, um santinho, né? Uma pedra, que ele é um sujeito com um pensamento simplório e que ele acredita, crê, o nosso irmão que deu a resposta, que o seu objetivo, o seu pedido é mais material. Há controvérsias. Qualquer que seja o caso, aí ele já abre essa possibilidade, isso indica estreiteza e fraqueza de ideias, que dão aso aos espíritos imperfeitos e zombadores. Então, realmente, o sujeito se prende a um determinado material ali, fazendo um pedido, mas um pedido desproporcional, sem sentido. Podem aparecer espíritos zombadores para lançar mão exatamente disso, dessa fraqueza, né, para zombarem dele, para prejudicá-lo até. Mas, e eu faço essa observação, é uma observação pessoal, muitas vezes, nós ali, com aquele catalisador, uma imagem de Maria de Nazaré, por exemplo, ali na sua mão, no momento de desespero, de pedido para um ente querido, adoentado, ali é um poderosíssimo catalisador energético e um excelente momento em que você converge as suas forças de pensamento para alguma coisa benéfica em prol do outro. É uma observação puramente pessoal. É muito comum isso acontecer entre nós. Muito comum que nós, em determinados momentos, não é? Pela nossa, até às vezes, dificuldade, nós, ao observarmos uma imagem, sem que nós estejamos adorando a imagem, mas a linguagem da mente é uma linguagem simbólica, é uma linguagem de imagens. A palavra é a transformação da imagem, do sentimento, da emoção, de uma forma que o outro possa entender. Mas a nossa linguagem psíquica é uma linguagem imagética. Então, eu posso me agarrar a isso, tendo esse meu pensamento, querendo o bem de uma pessoa, né? Quantos de nós, talvez, nesse momento tão de gratidão a Deus pelo nosso querido Paulo César, no momento em que ele estava lá fazendo a sua cirurgia, muitos de nós chegou a um altarzinho que tem na sua casa e ali fez as suas orações. Eu quero, com isso, falar para vocês da minha fragilidade ainda como espírito, né? Nessa interação ainda de estar
envolvido desta maneira. É muito difícil a gente tratar desse assunto, por isso que eu falei, e o Ramatiz falando da questão espírita, porque ao longo aqui fica aparecendo numa primeira leitura de que não existem essas coisas de imantação nem nada. O livro de Ramatiz, amigos, veja só um instantinho, só para vocês, quem não conhece, olhe o índice. Enfeitiçamento verbal, enfeitiçamento mental, enfeitiçamento através de objetos, enfeitiçamento através do sapo, enfeitiçamento através do boneco de cera, enfeitiçamento através de metais organogênicos, e vai por aí, né? Então, Ramatiz abre um processo de discussão, de conversa a respeito do assunto. Não nos esqueçamos que era 16 de abril de 1857, e que esse livro tão avançado surgiu para todos nós. Alguma colocação, alguma dúvida, alguma observação? Eu espero que eu não tenha complicado mais ainda esse tema, que parece raso, mas é profundo. Muita paz para todos. Gratidão, Sérgio. Vamos, então, queridos, dar prosseguimento à questão 555, né, desse subtítulo que o Sérgio estava tratando. Kardec pergunta: que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro? Aí a espiritualidade responde: aqueles a quem chamais feiticeiros são pessoas que, quando de boa fé, gozam de certas faculdades, como sejam a força magnética ou a dupla vista. Então, como fazem coisas geralmente incompreensíveis, são tidas por dotadas de um poder sobrenatural. Vamos refletir acerca até aqui da resposta, tá? Então, quando ele fala de pessoas de boa fé, são aquelas pessoas que praticam a magia branca, não é? É aquele conjunto de ritos ou práticas com o objetivo de afastar maus espíritos, de conjurar a má sorte, ou pessoas vítimas de malefícios, dos azares, dos maus espíritos. Então, é uma magia, meus irmãos, utilizada para fins benéficos ou humanitários. A gente vê isso com as nossas benzedeiras, nos rincões do Brasil, onde a medicina não chega, só chega de vez em quando. Eu que morei lá no interior do Amazonas, mais ou menos de uns 6 em 6 meses, é que passa um barco da Marinha lá para fazer algum tipo de assistência àquelas comunidades ribeirinhas. Mas Deus, através da espiritualidade, planta nesses locais essas benzedeiras, com essa capacidade de mediunidade natural para fazer esses benefícios, tá? O feiticeiro, genericamente, é aquele que compreende o mundo dos espíritos de uma maneira que não é dada ao vulgo, meus irmãos, ao comum das pessoas. Não é algo normal para eles. É por isso que, muitas vezes, para essas pessoas, a mediunidade depende de quem vê, dependendo de quem vê, é um feitiço. Consideram um feitiço. Daí a referência à força magnética ou à dupla vista, que a espiritualidade faz, que algumas pessoas têm. Desculpem. A força magnética, neste caso referido, é a força energética, como o Sérgio falou muito bem, emanada de todos os seres vivos, aí incluído o homem, com sua especificidade. Uma vez que o magnetismo humano é considerado superior aos demais, porque ele se molda à vontade do homem, ao pensamento do homem, do ser racional, não é? Que
impulsiona o fluido em benefício daquilo que ele está fazendo. Já a dupla vista, mencionada aí pelos espíritos, lá na questão 447, a gente já viu, né? É o resultado da libertação do espírito sem que o corpo esteja adormecido. Então, é aquela vista que a alma tem. E há pessoas com capacidade de visualizar em outras até as enfermidades. Teve uma vez que a televisão passou de uma maneira assim, bem pejorativa, mulher raio-x. Tratava-se de uma senhora aqui do interior do Nordeste que tinha essa capacidade. Ela visualizava o órgão enfermo das pessoas e ela avisava para as pessoas irem cuidar que tal órgão estava enfermo. Algumas a tratavam até de agourenta, porque quando iam ver, já não tinha mais cura, né? A coisa já estava assim muito precipitada. Então, meus irmãos, para os leigos, essas pessoas são dotadas de poder sobrenatural, mas a doutrina espírita já nos explica que não há milagres, não é? Que tudo existe dentro das leis naturais de Deus. E a espiritualidade continua. Os vossos sábios não têm passado, muitas vezes, por feiticeiros aos olhos dos ignorantes? É claro que sim, não é, meus irmãos? Por quê? Embora saibam muito, as pessoas mais ortodoxas, quando os ouvem falar, os consideram assim. Agora, imagina um palestrante com o cabedal de conhecimento de um Haroldo Dutra, de um Jorge Alahá, falando de fenômenos espíritas para pessoas avessas a esse entendimento atualmente. Um dia todos nós aceitaremos, mas atualmente, não, esse negócio de espiritismo não quero nem ouvir, coisa de feitiçaria, coisa do demônio, entendeu? Daí o conhecimento espírita, o entendimento doutrinário espírita, né? Que o conhecimento liberta. E aí Kardec dá uma nota explicativa, né? O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos sobre as quais a ignorância teceu um sem número de fábulas em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. O conhecimento lúcido dessas duas ciências, que, a bem dizer, formam uma única, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice. Então, meus irmãos, é preciso que nós entendamos que o magnetismo mineral, esse tem sido bastante explorado pela física, mas muito menos explorado o magnetismo animal, não é? Apesar dos trabalhos iniciais de Mesmer, no final do século XVIII. Aí ele descobriu que poderia curar enfermidades por meio de certas influências descarregadas pelas mãos. E assim ele propôs a teoria do fluido universal. Bom, mais tarde essa teoria foi adotada por Allan Kardec. Posteriormente, o médico inglês James Braid, através de comprovação científica, fez com que alguns aspectos desse magnetismo animal fossem aceitos pela ciência oficial através do hipnotismo. Hoje, a ciência já tem feito mais alguns experimentos, nós sabemos, né, meus irmãos? Tem hospitais que até submetem os pacientes que queiram a passar por passes e fazem uma comparação, né, com aqueles que se submeteram aos passes e os que não quiseram. E cientificamente comprovando que aqueles que receberam o passe tiveram uma melhora mais rápida que os demais, né?
Então, qual o entendimento da magnetização para a doutrina espírita? Durante o processo de magnetização, meus irmãos, ocorre liberação de fluidos emanados pelo magnetizador, os quais, conjugados ou não a fluidos oriundos de entidades espirituais que o assistam, vão agir sobre o paciente. Daí, na questão 427 do Livro dos Espíritos, é questionado de que natureza é o agente que se chama fluido magnético. E a espiritualidade responde: fluido vital, eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal. Vamos, então, agora para a próxima questão, a 556. Tem algumas pessoas verdadeiramente o poder de curar pelo simples contato? E a espiritualidade responde: a força magnética pode chegar até si quando secundada pela pureza de sentimentos e por um ardente desejo de fazer o bem, porque então os bons espíritos lhe vêm ao auxílio. Vamos entender isso até aqui, né? Aqui a espiritualidade refere-se às pessoas que possuem magnetismo curador, e são aquelas que possuem a faculdade de curar através do emprego de recursos magnéticos, seja pela imposição das mãos, pelo olhar magnético, pelo passe ou pela irradiação mental, entendeu? Não é uma faculdade comum, é uma aquisição do espírito, fruto da sua evolução em diversas existências. Conforme o ser vai se dedicando à prática do bem, do amor incondicional, então ele vai se sutilizando e potencializando o seu magnetismo. Então, ele revela-se de modo sereno e espontaneamente, como uma coisa inata. Então, é uma característica dos médiuns naturais, como aquelas benzedeiras que nós já referenciamos. Também São Vicente de Paulo, Dom Bosco, curavam com as mãos. Agora, há muitos outros médiuns curadores no anonimato, não é? Entretanto, Jesus foi o maior médium curador que habitou entre nós. Ele era o médico dos médicos. Bastava a sua presença ou que suas vestes fossem tocadas para que o efeito salutar do seu magnetismo se cumprisse. E aí ele dizia em seguida, né? Tua fé te curou. Daí é a recomendação para que os pacientes, quando estiverem lá no passe, concentrem-se, senão eles mesmos vão repelir as energias que estão chegando. E aí, a espiritualidade continua a resposta. Cumpre, porém, desconfiar da maneira pela qual contam as coisas pessoas muito crédulas e muito entusiastas, sempre dispostas a considerar maravilhoso o que há de mais simples e mais natural. Importa desconfiar também das narrativas interesseiras que costumam fazer os que exploram em seu proveito a credulidade alheia. Então, meus irmãos, todo cuidado é pouco, por conta do charlatanismo, né, que paira aí pelo mundo ainda de tanta imperfeição. Devemos lembrar do dai de graça o que de graça recebeste. Então, significa que não se deve cobrar por um dom que nos foi dado de graça, como a mediunidade. E o bom uso da mediunidade, ele conta com o auxílio dos espíritos evoluídos e de luz. Então, isso acarreta uma evolução espiritual por aquele médium que está fazendo esse bom uso da mediunidade. Agora, quando ele opta pelo mau uso, aí é diferente, né? Ele vai atrair para si espíritos levianos, zombeteiros,
os chamados espíritos inferiores. É bom que a gente esclareça que a cobrança monetária pelo uso da mediunidade desviará o médium, né, do providencial recurso da reencarnação, que é dada a ele para ele evoluir, e a mediunidade também, né? É dada a ele para que ele possa evoluir. Então, inclusive, os espíritos inferiores que foram utilizados para satisfazer a cobiça dos encarnados, eles vão cobrar depois desses médiuns que utilizam-se das suas parcerias para fazer esses pedidos, a satisfação, né, desses pedidos com benefício material. E esse médium acaba, então, em consequência da cobrança desses parceiros espirituais, a sofrer desequilíbrio, descrédito, desajuste moral e até material. Vale lembrar que no mau uso da faculdade mediúnica estão incluídos também, meus irmãos, os favores, os presentes e os elogios, também considerados formas de pagamento. Chico, certa vez, ele recebeu de presente um agasalho muito caro, trazido por um amigo dele que veio da Europa e resolveu presenteá-lo. E o que ele fez? Ele doou para um outro irmão. Aí o amigo ficou meio desapontado, né? Ele falou, ele precisa mais do que eu. Quer dizer, ele nem presente, né, estava aceitando. No livro Tormentos da Obsessão, Manuel Filomeno de Miranda relata casos de assistência no Hospital Esperança, né, de médiuns espíritas que falharam pelo abuso ou negligência em suas tarefas, tá? Então, vamos à última questão rapidamente, que o horário está estourando. Ela vai agora para o subtítulo Bênçãos e Maldições. Podem a bênção e a maldição atrair o bem e o mal para aqueles sobre quem são lançadas? E a espiritualidade responde: Deus não escuta a maldição injusta, e culpado perante ele se torna o que a profere. Como temos os dois gênios opostos, o bem e o mal, pode a maldição exercer momentaneamente influência, mesmo sobre a matéria. Tal influência, porém, só se verifica por vontade de Deus, como aumento da prova para aquele que é dela objeto. Vamos dar uma paradinha aqui, porque aqui a espiritualidade refere-se à magia verbal, né, meus irmãos? As palavras têm força. Não há como apagar uma vez proferidas. Então, nós temos que ter muito cuidado com o que proferimos. Há palavras de bênçãos, não é? Tem aquelas mãezinhas que falam, Deus te abençoe. É uma pena que a maioria da humanidade aqui abandonou, né? O Deus te abençoe. Uma vez eu ouvi numa palestra que uma pessoa vidente falou para o amigo, você é devoto de Nossa Senhora? Aí ele falou, por quê? Aí ele falou assim, porque eu estou vendo uma Nossa Senhora aí, sempre ao seu lado. Eu não sou, não. Eu sou até cético. Mas a minha mãe, ela fala assim comigo, sempre quando eu saio, que Nossa Senhora te acompanhe, meu filho. Então, aquela força do pensamento dela, né, aquela forma de pensamento, acompanha o rapaz. Então, esses são as bênçãos que são coisas positivas, né? Forças, pensamento, positivas. Mas raros são os espíritos invulneráveis às maldições, não é? Por quê? Pelas nossas próprias imperfeições, nós nem sempre estamos em equilíbrio. Então, nós abrimos brecha, como o Sérgio já falou, por causa da nossa invigilância. E assim, tem pessoas que, quando faz uma maldição, fala até em nome de Deus. Se Deus existe, ele vai pagar em dobro, em triplo, nunca é igual. Entendeu? Mas
Deus escreve certo por linhas tortas, meus irmãos. Então, o irmão só vai receber aquilo se, porventura, ele for merecedor, entendeu? Então, se a pessoa fala assim, olha, ele há de morrer, e não tiver, no final do processo de reencarnação dele, né, planejamento dele desencarnar naquela hora, ele não vai morrer. Agora, se ele estiver precisando de uma corrigenda, Deus pode até permitir que ele leve um tombo, que ele se rale, mas morrer ele não vai. Agora, aquele que deseja, no momento assim, das emoções, tem mais é que morrer, é determinada pessoa, e que, por acaso, aquela pessoa esteja na véspera de encerrar mesmo o seu planejamento reencarnatório. Essa pessoa pode passar a ter o quê? Um remorso. Porque ela abriu a boca para proferir uma maldição, entendeu? Mas, na realidade, no fundo, não era bem isso que ela queria. Então, a gente tem que vigiar muito, não é? E aí, vamos continuar. Demais, o que é comum é serem amaldiçoados os maus e abençoados os bons. Jamais a bênção e a maldição podem desviar da senda da justiça a providência, que nunca fere o maldito, senão quando mal, e cuja proteção não acoberta, senão aquele que a merece. Então, eu vou contar uma historinha rápida, que eu ouvi também numa palestra do Divaldo Franco. Ele disse que, certa vez, ele foi procurado por um homem que falou assim, Divaldo, eu encontrei a minha alma gêmea, mas eu estou com um problema sério, Divaldo. Eu não tenho coragem que a minha esposa passe por essa decepção. Será que você poderia me ajudar para que ela desencarnasse, para ela não presenciar essa situação? Aí o Divaldo falou assim para ele, olha, meu irmão, você vá para casa, que eu vou conversar com o Emmanuel, eu vou pedir, Emmanuel não, doutor Bezerra, e vou pedir ajuda para ele. Aí o homem volta, dias depois. Aí então, Divaldo, aí ele falou, olha, o doutor Bezerra me respondeu sim. Ele falou o seguinte, ele até reconhece a tua necessidade, né? Mas como a sua esposa ainda tem um bom pedaço de tempo do planejamento reencarnatório dela, ela não pode morrer. Mas ele te sugere uma coisa, porque não morre você e o teu... e a parceira que é da sua vida, aí vocês vão viver no astral, né? Esse amor que eles descobriram, né? Então, é claro, né, que Divaldo falou isso numa forma de nos sacudir para isso. A gente não pode desejar o mal, porque as nossas palavras têm eco, a gente não pode, a gente tem que vibrar no bem e no amor, para que nós possamos nos cercar e atrair para nós boas companhias. Assim a gente termina o nosso estudo de hoje. Eu vou pedir ao nosso querido Sérgio para fazer a nossa prece de encerramento. Graças a Deus, Jesus, querido e bom amigo, Nossa Senhora, nossa Mãe Santíssima, São José Carpinteiro, Mestre Ramatiz, guias e amigos espirituais responsáveis por esse trabalho, Paulo de Tarso, nossos queridos mentores espirituais, nossa família espiritual. Mais uma vez, queremos agradecer por estarmos aqui reunidos, com saúde física e mental, para mais uma tarde e noite de aprendizado, nesses momentos tão agradáveis que nós partilhamos aqui. Agradecer profundamente aos amigos espirituais pela recuperação do nosso querido irmão Paulo César Faria. Pedir aos amigos espirituais a proteção para todos nós e para o nosso querido irmão Itamar. E pedir às falantes socorristas que possam acolher com muito carinho
o nosso irmão Sérgio Murilo Menezes Berquivist, lá da Sociedade Espírita Ramatiz, que desencarnou anteontem. Que os amigos espirituais estejam conosco e que nós, na semana que vem, possamos desfrutar deste estudo, deste grupo que o Paulinho, com tanto amor, criou e que nós temos a enorme satisfação de participarmos. Que o Senhor Jesus esteja conosco e que Maria de Nazaré, com seu manto azul protetor, cubra a todos nós e aos nossos entes queridos. Graças a Deus.